haver algumas técnicas, né? A gente já viu na aula passada como manipular as imagens, né? Pixel a pixel. Agora a gente vai ver algumas técnicas para fazer filtro nas imagens, né? Para trabalhar um pouco as imagens, para melhorar, retocar e etc. Tá? Então as operações que a gente vai ver aqui, pessoal, serão de quatro tipos, tá? A gente vai ter as operações pixel a pixels, que são as que a gente vai ver hoje, que ela basicamente eu vou ter uma matriz resultante, né? A gente já viu em aulas passadas, imagino que já esteja bem claro esse conhecimento, que as imagens elas são vistas como matrizes, né? Então eu tenho as matrizes dela. Então basicamente eu vou fazer operações em matrizes, tá? Agora na aula de hoje a gente vai ver operações de escalares, ou seja, eu vou executar um valor em uma matriz, uma multiplicação, uma divisão e etc. E também a gente vai ver que eu consigo fazer operações de lógica dentro de matrizes, dentro de duas imagens, né? Então eu vou ter duas matrizes e a gente pode fazer multiplicação de matriz, que basicamente eu vou multiplicar duas imagens, eu vou trabalhar com duas imagens para trazer uma imagem resultante, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer só exercício utilizando operações escalares, né? Ou seja, eu vou ter a matriz, que é a minha imagem, e eu vou ter um valor para calcular uma fórmula, e eu vou fazer um cálculo em cada ponto dessa matriz, certo? Na próxima aula, nós vamos fazer com duas matrizes e fazendo operações matemáticas com duas imagens. Existe uma outra operação que é de vizinhança, que essa daqui a gente vai ver também em uma próxima aula, onde a gente vai ter a imagem e a gente vai estar passando um filtro, né? Eu vou explicar melhor na próxima aula isso aqui. Então a gente vai ter um filtro, a gente vai ter uma máscara, né? Um quadrado, e a gente vai fazer uma operação chamada convolução. Eu vou passar essa máscara que vai pegar uma vizinhança, ou seja, veja bem, aqui nós estamos trabalhando apenas um pixel, né? Então eu só trabalho, aqui vai ficar melhor. Então eu só trabalho com esse pixel aqui, né? Esse aqui seria o meu 00, certo? Quando a gente estiver trabalhando com imagem de vizinhança, quando eu fizer uma operação nesse pixel, essa operação ela vai gerar consequências nesses pixels adjacentes aqui, ó, dependendo da minha máscara, tá? Então, por hora, a gente vai trabalhar apenas com pixel a pixel. E temos esses dois tipos aqui, que são o linear e o não lineares. Esses dois tipos a gente não vai trabalhar agora, tá bom? Eu acredito que na computação gráfica 2 a gente vai trabalhar com esses dois filtros aqui, tá bom? Mas por hora a gente vai trabalhar pixel a pixel e vizinhança. Eu vou até colocar um negrito aqui para vocês, tá? São os que a gente vai trabalhar aqui em computação gráfica 1. Então, beleza. Relembrando, como que é essa que a gente vai trabalhar na imagem, né? A gente vai fazer uma varredura na imagem, né? Então, o que a gente chama isso aqui é percorrer a imagem. Tá? Como é que eu vou percorrer? Eu vou andar, estou aqui no pixel 00 e eu vou andar todas as linhas. Cheguei ao final, todas as colunas. Cheguei ao final, eu desço para a linha 1. Então agora eu estou aqui na linha 1, coluna 0. Aí eu ando todas as colunas e assim sucessivamente. Esse aqui, no nosso trabalho, é esse código aqui, ó, tá? Esse for aqui, ó. Um for, eu tenho dois for aqui, né? Um para percorrer linha e outro coluna, tá? Eu até botei aqui x, y para ficar mais fácil para vocês, para lembrar o que que é. E aí eu fui andando, ó. Cada ponto x, y, eu peguei o, o valor do pixel, né? Então, eu tenho cada ponto desse eu vou ter RGB, tá? Que é o que está aqui. Então, beleza. Isso aqui só para relembrar. Então, como é que funciona, por exemplo, a soma de matrizes, né? Isso aqui é lá da matemática básica, tá? O que a gente vai fazer aqui é um modo computacional de resolver aqueles probleminhas lá matemáticos. Então, na verdade, uma aplicação daquilo que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Então, aqui, eu posso. Aqui um exemplo de uma soma de matrizes, né? Então, eu vou ter aqui essa minha primeira matriz, ó, que vai ser a função f, né?
x, y, ou seja, eu vou percorrer cada um desses pontos aqui da matriz. Eu vou fazer um somatório, né, com a função g, x, y. Então aqui os valores dessa minha matriz são todos 1 e os valores dessa minha outra são todos 2. A soma de matriz é o quê? Eu vou somando pixel a pixel. Então, a minha matriz resultante, que aqui eu chamei de S, a minha matriz resultante, nesse caso, ela vai ter 0, 0, desculpa, tudo 3, né? É a somatória desses elementos, tá? Então, esses são o tipo de operação que nós vamos fazer. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com cores, né? Ou seja, então aqui a gente vai... O número que a gente vai colocar nesse pixel, ele vai representar uma cor. Quando a gente salvar no padrão JPEG, PNG, tá? Então, quando eu salvei no padrão uma matriz, eu fiz uma matriz qualquer, salvei no padrão .jpg, .jpeg, .png, o computador ele vai ler, né? Um programa que vai ler a imagem, o que ele vai fazer? Ele vai interpretar esses valores que estão aqui nessa matriz e vai pintando os pixels para mim, para gerar a imagem, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer aqui 5 operações, né? 5 filtros que eu quero que vocês façam, tá? Esse vai ser a atividade, o trabalho dessa semana. Então, o primeiro filtro que a gente vai fazer é o filtro da imagem colorida para a escala de cinza, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem colorida e eu vou transformar ela em escala de cinza, que é o que a gente chama de preto e branco, né? Então, basicamente, o algoritmo dele está aqui, ó. Então, vocês vão pegar o algoritmo que eu passei aqui, vão transformar em Java e mandar para mim. Só isso, tá? Então, veja bem, o primeiro, o que eu vou fazer? Pegar os valores RGB, eu vou encontrar a média deles. A média, como é que eu calculo a média? Eu vou pegar ó, o R mais o G mais o B. Como são 3 elementos, eu divido por 3. Isso aqui é a média normal, a média comum, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu já, em posse da média, eu vou fazer a substituição dos valores do RGB pela média. Então, aqui o que eu vou fazer? Você lembra que eu tenho 3 valores aqui, né? Então, digamos que a média de um determinado ponto aqui, ela deu 100. Eu vou dizer que o R vai virar 100. Então, aqui, basicamente, como é que a gente vai fazer aqui? Então, aqui um exemplo. O R, digamos que essa média aqui deu 100, né? Então, eu vou botar aqui, AVG que fica melhor. Eu vou dizer que o G vai receber a média. Então, veja que todos receberam o mesmo valor. Isso aqui, esse filtro aqui, ele vai me dar uma imagem escala de cinza. Deixa eu arrumar aqui. Certo, ficar bonitinho para vocês. Ok. Beleza. Então, o algoritmo é bem simples. Esse aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz. E aí você vai repetindo até o final da imagem, né? Ou seja, eu vou colocar isso aqui dentro desse for aqui, ó. Tá? Então a gente vai lembrando que é pixel a pixel, né? Tem que percorrer toda a imagem, tá bom? O próximo é uma imagem negativa. Esse aqui é mais simples ainda. Então aqui eu vou pegar os valores do pixel de novo, né? Que aqui já tem aqui, ó, já passei para vocês como é que eu pego os valores do pixel. E basicamente aqui o negativo, como o próprio nome já fala, eu vou jogar esses valores dos pixels para o lado negativo, né? Então aqui, eu vou pegar o R, eu vou pegar aqui o R, posso pegar 255, qual que é o 255? Por que esse valor? Porque é o número máximo, né, desse meu espectro, que vai de 0 a 255. Então eu pego esse valor e diminuo pela cor, certo? Pelo valor da cor. Então aqui basicamente eu vou ter um valor inverso, né? Eu posso fazer isso aqui também, né? Pegar aqui o R e multiplicar por menos um, que aí simplesmente eu inverti o sinal, né? Ou G vezes menos um, ou B vezes menos um. E depois é só substituir esses valores, mesma forma que foi feito aqui, nessa anterior aqui, né? Ó, joguei o valor encontrado,
Tá? Então veja bem que essas operações que a gente está fazendo são operações escalares, né? Eu estou pegando um valor e estou adicionando na minha matriz, tá? A próxima função que a gente vai fazer é a limiarização, o que a gente chama também de threshold. Aí o que que acontece? Eu vou determinar um ponto limiar. O que que é um limiar? Limiar é um ponto que desse ponto aqui específico para cima é uma coisa e desse ponto para cá é outra coisa, tá? Esse aqui é a verdadeira imagem preto e branco, que a gente chama também de imagem monocromática. Então aqui o que acontece? Eu peguei aqui, ó, nesse exemplo, eu fiz um limiar 100. Então eu peguei a partir desse campo, desse valor 100, qualquer valor 101 a 255, ele vai jogar o branco. Qualquer valor abaixo de 100, ele joga zero. Ele vai jogar o preto, tá? Então aqui é bem tranquilo. Então o que que se faz primeiro? Pegar a média dos pixels. De novo, ó, eu percorro o pixel e vou calculando a média daquele pixel, que é o AVG, média comum. Depois, eu determino um limiar. Isso aqui na função de vocês eu vou receber por parâmetro, né? Então, eu posso colocar para o usuário digitar. Você quer binarizar a imagem, qual que é o limiar, né? Então, nesse caso aqui foi 100. Então, ó, se a média desse pixel for maior que o limiar, aqui o limiar, né? Que o threshold, o pixel recebe o branco. Qual é a cor branca? 255, 255, 255. Então, RGB vai ser esse valor aqui, certo? E se for menor, que está errado, se for menor, o pixel recebe o preto. Quem é o preto? 0, 0, 0. Bom, então aqui se vai repetindo até o final. Então, esse aqui foi o resultado desse threshold. Tá bom? Outra operação importante, a colorização de imagens, né? Esse aqui, no caso, o exemplo é para a vermelha, né? Então, o que que eu fiz? Eu eliminei todas as outras cores, tá? Eu só trabalhei agora aqui com tons de vermelho. Então, veja bem o que que foi feito. Peguei de novo e depois vai só setando o valor de acordo com a cor desejada, né? Então, eu quero tudo só vermelho. Então, o vermelho eu não vou mudar, né? Eu sempre vou manter. Vou colocar aqui manter fica melhor. Manter. E as outras cores eu vou setar zero. Tá ok? Então veja bem, eu setei zero em todos estão preto aqui, e eu joguei a colorização, tá? Eu posso fazer, professor, eu quero fazer a colorização verde. Como é que eu vou fazer o verde? Eu mantenho aqui e seto aqui zero. Setar zero. Aí ele vai fazer, aqui, isso aqui vai, essa imagem vai me trazer um resultado zero, certo? Vou voltar aqui, beleza. E a última função que a gente vai fazer, ficou um pouquinho pequeno, deixa eu organizar aqui. A última função é a sépia, tá? O que que essa função sépia faz? Ela é uma função que ela vai servir para, ela é muito utilizada para você envelhecer imagem e tal. Lá no Instagram ela tem até um filtro desse aqui, né? A maioria desses filtros aqui que vocês vão fazer, lá no Instagram, eles, assim, na verdade, o Instagram ele nasceu em cima desses filtros, né? O Instagram basicamente ele nasceu, assim, a ideia dele era colocar filtro nas imagens. Então o que que os caras fizeram? Eles pegaram esses filtros que a gente está vendo aqui e colocaram no aplicativo de celular. E foi fazendo esses filtros. Depois ele virou toda essa rede social gigantesca e tal, mas o início do Instagram era basicamente isso aqui, ó. Algoritmozinho simples, né? Manipulação de imagens para gerar uma imagem, ou melhorar, ou piorar, ou botar um filtro, etc. E o filtro CEP ele é muito utilizado, né, para envelhecer imagens e tal. Então vamos lá. Como é que funciona? De novo, vou pegar os valores de cada pixel. E aqui eu vou ter uma fórmula, tá? Isso aqui vocês vão copiar esses valores aqui e vão colocar lá na fórmula. Então eu vou criar um novo vermelho, um novo verde e um novo azul. Como é que eu seto os valores desse cara aqui? Eu vou pegar aqui e vou colocar essa fórmulazinha aqui, ó. Na hora que eu chegar no pixel, o valor do pixel, veja bem, eu peguei o R, o G
e peguei o B. Então eu peguei aquele valor daquele ponto específico, fiz um somatório, ó. Multipliquei por esse escalar aqui, ó, por esse valor que é da fórmula, e somei cada um dos pixels. Ó. Então aqui vai me dar um valor inteiro. Esse valor eu vou jogar para cá. Mesma coisa com o red e com o blue, tá? Então aqui eu vou ter esse valor aqui para cada pixel. Depois eu vou setando aqui, ó. Então aqui eu posso fazer o seguinte. Existem duas formas. A primeira, para você, como ele vai passar aqui. Peraí, deixa eu. Isso aqui está errado. Então veja bem. Como é que a gente vai fazer? Eu fiz essa soma aqui, né? Então eu vou ter esses valores. Agora eu vou setar o pixel aqui, ó. Tá aqui o R, o G e o B. Eles vão receber o novo head. Só que agora aqui tem um detalhe. Lembra que aqui é um somatório? Somatório com a multiplicação? Então eu não consigo garantir que esses valores aqui, ó, eles serão até 255, né? Porque eu estou somando. Vai que esse R aqui é 255, esse aqui 255. Então, na hora que eu somei com esses valores aqui, eu vou passar, esse ponto aqui vai passar do 255, e lembrando que o 255 é o valor máximo, né? De pixel de uma imagem. Então, aí aqui a gente vai precisar fazer um tratamento, porque senão eu vou ter um crash na imagem, né? Eu vou ter uma imagem com um pixel superior ali, é o que aqui eu consigo ver. Então, o que que a gente vai fazer aqui? É bem simples, é só verificar. Se o valor passou do meu máximo, né, que é 255, então ele vai receber o 255. Então, aqui eu garanto que ele nunca vai ter um valor de 300, 256, 400, etc. Se não, se o valor for menor, então ele vai receber o cara que ele calculou aqui, ó, tá? Então, faz esses três if aqui e setou as imagens. E depois você vai usar a função save lá que vocês fizeram no trabalho, tá? Então, veja bem, aqui vocês vão pegar aquele trabalho que vocês fizeram, né, aquele projeto, vocês já começaram, e vão implementar ele, tá? Então, vocês vão complementar aquele trabalho. Fazendo isso, vocês vão utilizar. Eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão fazer as funções, vocês vão ter uma classe, criar a classe filtro, vou mostrar para vocês aqui, e vocês vão gerar o filtro, a classe que chamou, e depois vocês vão salvar as imagens, tá? Então a ideia é que vocês vão ter todas as imagens aqui lá no computador de vocês, tá? Igual foi feito aqui, ó. Tá bom? Eu quero isso aqui, o projeto. Vocês vão mandar o código complementado, né, com essas imagens que foram geradas. As imagens nem precisa mandar, eu vou rodar o programa e vou gerar, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui o código fonte para vocês.